Olá, seja muito bem-vinda a mais esse vídeo onde trataremos de um assunto super interessante, um assunto enriquecedor e, acima de tudo, creio eu que é um assunto indispensável para gente, mulher que está buscando o autoconhecimento, o autoaprimoramento. Esse assunto é essencial para que você possa se fortalecer e na palavra de Deus crescer ainda mais. Vamos lá? O assunto que nós vamos falar hoje é sobre o poder das palavras. Você já parou para pensar no poder das palavras? A Bíblia fala muito sobre as palavras, o poder das palavras, em especial em Gênesis. Como que a Bíblia começa? A Bíblia começa falando de como o mundo se encontra, né? Que se encontrava num caos. E aí fala que para Deus criar o mundo, o que ele usou? Ele estalou o dedo? Ele bateu palma? Não. Deus disse: haja luz e houve luz. Então, a Bíblia fala muito sobre a questão das palavras e é justamente por isso que eu trouxe esse tema para a gente falar hoje. Em João 1, fala que Jesus, no início, lá em Gênesis, no início, ele era a palavra, ele era o verbo. E essa palavra se fez carne, que é Jesus Cristo. E através dele, todas as coisas foram feitas. Então, o assunto é, nós temos uma ferramenta poderosíssima. Vamos aprender a utilizar essa ferramenta? Ótimo! Então, vem comigo e vamos já para a palavra. Vamos lá? O texto que eu trouxe hoje para que a gente possa refletir, ele está em Tiago, capítulo 3, a partir do versículo 7. Eu vou ler e aí nós vamos falar um pouco sobre esse assunto. Vamos lá. Pois toda espécie de feras, aves, répteis e criaturas marinhas é possível domar e de fato tem sido domada pelos seres humanos. A língua, contudo, nenhuma pessoa consegue dominar. É um mal incontrolável, cheia de veneno mortal. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, porém com ela amaldiçoamos nossos semelhantes, criados à imagem de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus queridos irmãos, isso não está certo. Tiago está dizendo: acaso pode a mesma fonte jorrar água potável e água salobre? Outras traduções da Bíblia diz: pode a mesma fonte jorrar água doce e amarga? Eu gosto mais dessa versão. Ora, meus irmãos, é possível que uma figueira produza azeitonas e a videira figos? Assim também é uma fonte de água salgada não pode jorrar água doce. Uau! Gente, eu gosto muito dessa carta de Tiago, porque apesar de ser eu acho que são cinco capítulos, gente, assim como toda a Bíblia, mas Tiago aqui fala tanto com a gente, dá conselhos tão práticos, principalmente a respeito dessa questão do falar. Então,
Então, se você tiver a oportunidade, reserve um tempo, gente, isso é vital. Reserve um tempo, medite nessa carta de Tiago, porque é muito, mas é muito importante mesmo. E vamos lá, então, falando sobre a nossa reflexão. Gente, aqui o texto ele fala, né, que o ser humano ele consegue domar todos os animais. Animais marinhos, feras, criaturas e tudo mais. Só que ele não consegue domar isso daqui. E o que seria domar a língua? Domar a língua é ela produzir o que a gente quer como resultado. Vamos por partes. Então, o que acontece? A língua, ela é uma ferramenta, ok? Vamos partir desse princípio. A língua, ela é uma ferramenta. Uma ferramenta, ela foi criada para um determinado fim, só que o que vai garantir o resultado é a forma que ele vai ser utilizado. Se eu uso a ferramenta para fazer uma atividade A, é o resultado A que eu terei. Se eu uso essa ferramenta para fazer a atividade B, é o resultado B que eu terei. A Bíblia fala que não tem como eu fazer A e receber o B. Não tem como eu fazer o B e eu receber o A. Essa mesma ferramenta, ela vai produzir o resultado de acordo com o que ela for utilizada. Aqui na Bíblia, Tiago faz uma analogia sobre uma fonte de água. Então ele diz que aquela fonte ou ela vai jorrar água doce, própria para o uso, boa para beber, boa para cozinhar, boa para fazer as coisas, ou ela vai jorrar água amarga. E vamos lá, gente. Para que serve água amarga? Para que serve água salobre? Então, vamos focar na água doce. A nossa boca, a nossa língua, assim como todo o restante, tem um objetivo quando Deus formou. Não existe nada no nosso corpo que não tenha uma função. Por mais que muitas vezes a gente não se atenta a isso, mas cada parte do nosso corpo, um dedinho, uma pontinha do nosso corpo tem uma função específica. Então, assim também a nossa língua, né? Então minha língua é mal, vou cortar lá fora e resolver o problema. Não é isso que a Bíblia está falando. O que a Bíblia está falando e é o motivo da nossa reflexão de hoje é a gente garantir, através de discernimento, de sabedoria, de ser guiadas pelo Espírito Santo, como que nós vamos conduzir essa ferramenta que é a língua. Para que vamos pensar nas palavras? O que seria, né? Qual que é a função das palavras? Qual que é a função da língua? Eu entendo que através das palavras a gente consegue se comunicar, que é o que a gente está fazendo aqui agora. A gente consegue ensinar. A gente tem algumas professoras que utilizam a língua, utilizam a fala para ensinar. A gente ensina um filho, a gente ensina um companheiro de trabalho, a gente ensina os nossos pais. Enfim, a língua ela serve para se comunicar, para ensinar, para trabalhar aí a questão da educação. Mas a língua também serve para adorar o nosso Deus. A gente canta louvores de adoração, a gente profetiza bênçãos e também, muitas vezes, profetizamos maldição. Exatamente. Eu sei que é uma palavra dura, uma palavra pesada, mas é a verdade. E a gente precisa lidar com a verdade para poder
abrir os olhos, trazer isso para nossa consciência e poder ajustar aquilo que não está no caminho correto. E eu sei que a palavra nossa, maldição, é uma coisa pesada e tudo mais, né? Falando assim, mas vamos buscar entender. O que seria amaldiçoar? Vamos lá. Cada palavra que a gente verbaliza, imagina que é um documento que você está assinando. Você verbalizou uma frase, você verbalizou uma palavra, imagina que é um documento que você assinou. Esse documento vai ser arquivado, vai ser guardado, para no momento certo ele ser utilizado. Vamos dizer que eu usei a minha boca para falar uma coisa muito ruim a respeito vamos pensar em algo, da minha casa. No momento de irritação, de fúria, de estresse, de falta de paciência, eu acabei verbalizando: ai, essa casa velha, essa casa tá caindo aos pedaços, essa casa tá juntando bicho, e assim vai, né? A lista é longa. Eu verbalizo algo sobre o trabalho. Ai, o meu chefe é assim assado, os meus colegas de trabalho também não ajudam, todo mundo de fofoqueiro. O salário, vixe, o salário não dá pra nada, meu salário não dá pra nada, e não sei o que tem. E vai, a lista vai crescendo. E fala do marido: esse marido não ajuda, não serve pra nada, é um imprestável. E a lista continua. E os filhos? Esse menino daí vai ser ninguém na vida. Olha lá, serve pra nada, não aprende nada. Isso daí não sai do celular, isso daí não come nada, esse daí não vai ser ninguém na vida. E dali, lista continuando. E nosso corpo? Quantas vezes que a gente se amaldiçoa? Ah, porque eu não consigo aprender, porque isso não é pra mim. Ixi, eu nasci na família errada. E aí vai, né? É só palavras de maldição sobre nossa vida, nossos filhos, nosso marido, nossa família. Gente, tem gente que amaldiçoa a própria comida. Tá comendo e tá amaldiçoando. Isso daqui tá ruim. Isso daqui tá parecendo comida de porco. Isso daqui não sei o que. Ó, cada palavra é um documento assinado por você. E não adianta chegar lá na frente e falar: ah, mas eu não tive a intenção. Você disse e assinou. Então, nós vamos fazer aqui uma oração de quebra dessas maldições. Em nome de Jesus, hoje vai acontecer um despertar na sua mente através do poder do Espírito Santo para nos trazer a consciência, para nos libertar dessa maldição de falar palavras que não venham edificar a gente, nossa família, nosso trabalho, que não venham edificar. Lembre-se, não existem palavras neutras. Imagina que tem duas caixas, bênção e maldição, duas caixas, ok? Você falou, ela vai para algum lugar. Duas, só duas. Não tem uma terceira, deixa eu ficar aqui, depois eu ver para onde eu vou. Não. Bênção e maldição. Minha amiga, eu quero muito, mas eu quero muito. Se de tudo que eu for falar, você conseguir gravar só uma coisa, grava isso. Tudo que você falar vai ser colocado em duas caixas. Na caixa de bênção, que vai edificar algo ou alguém, ou a palavra de maldição,
que vai amaldiçoar algo ou alguém. Se você gravar só isso na sua mente, eu já vou dar glória a Deus, porque a minha missão aqui foi cumprida. De tudo que eu falar, se você gravar só essa parte, eu já dou glória a Deus. Para que você consiga, a partir de hoje, ter discernimento em tudo que você for falar. E nós vamos orar para que isso aconteça. Dando continuidade à nossa reflexão a respeito das palavras, Tiago, ele é muito prático aqui quando ele fala que a mesma língua que a gente bendiz a Deus, a gente ora a Deus, a gente louva a Deus, essa mesma língua, ela também amaldiçoa os nossos semelhantes. Então, como eu comentei, muitas vezes, porque ninguém faz isso, hoje eu vou levantar, eu vou amaldiçoar geral. Vai ser trabalho, família, comida, cachorro, papagaio, periquito. Hoje o negócio vai acontecer. Eu não creio que isso seja de sã consciência. Não creio que isso seja planejado. Mas, gente, ainda que não seja planejado, foi dito e assinado. Dito e assinado. É a mesma coisa de você fazer um contrato, vai lá no cartório, registra, reconhece firma, o contrato é arquivado, é autenticado, tudo bonitinho, aí daqui meia hora você fala, putz, me arrependi. Você pode se arrepender e aí buscar as vias para poder fazer o cancelamento desse contrato, mas o fato de você ter se arrependido não vai, num passe de mágica, destruir o contrato. Não vai eliminar o contrato. Você pode buscar vias de cancelar esse contrato, mas que ele existe. Da mesma forma, as nossas palavras. A gente pode não ter tido a intenção, a gente pode não ter tido o discernimento para ter dito tal coisa, mas foi dito. Foi dito. E a partir do momento que diz, caixa benção, caixa maldição. Simples assim. Ok? Então vamos lá. Qual que é a questão da palavra, do poder da nossa língua? Gente, a nossa língua, a nossa boca, ela precisa ser usada para o bem maior das coisas. Como assim? Nós precisamos utilizar a nossa boca se a gente pode falar caixa de bênção ou caixa de maldição, vamos encher a caixa de bênção. Vamos encher a caixa de bênção. E o que seria a caixa de bênção? Gente, talvez quando falar vamos profetizar, pensa em algo muito complexo, muito elaborado. Mas o que seria profetizar, gente? É você falar palavras sobre a vida de uma pessoa. A mesma maneira que você pode falar uma palavra de maldição sobre uma vida de uma pessoa, você pode profetizar, você pode falar a palavra de bênção sobre a vida de uma pessoa. Exemplo prático. Vamos supor que o seu filho ou a sua filha, ele seja uma criança desajeitada. Uma criança que cai toda hora, uma criança que chora, uma criança dengosa, enfim. Ao invés de você usar essa boquinha linda que Deus te deu
para reforçar algo que você está vendo e que você vê que não é algo positivo, se você reforçar as palavras negativas, você vai encher a caixa de maldição. E se você utilizar essa mesma boca para encher a caixa de bênção, da seguinte maneira: esse menino é uma bênção. Esse menino, ele é inteligente. Esse menino, ele vai ser uma pessoa muito importante na vida. Esse menino, ele não chora. Esse menino, ele não é dengoso. Esse menino se comporta bem. Tá vendo que diferença de você falar, pelo amor de Deus, só cai, só chora, só me irrita. Até o tom de voz muda, né, gente? Até o tom. A fisionomia da gente muda. Pensa você lá declarando palavras de bênção na vida da criança, ali no seu interior, na sua intimidade com Deus, a sua fisionomia é uma. Esse menino é uma bênção. Esse menino vai ser alguém muito importante. Esse menino vai longe na vida. Esse menino... Aí, maldição, pelo amor de Deus, só chora, só grita, só reclama, e não sei o que tem. Até a fisionomia da gente muda, misericórdia, misericórdia. Mas, gente, eu acredito que eu consegui, de uma maneira prática, trazer esse conhecimento que o Tiago nos deixou aqui registrado no capítulo 3. A mesma fonte não pode jorrar água amarga e doce. Ou ele gera bênção ou ele gera maldição. Simples assim. E agora, minha amiga, eu quero te convidar para que a gente faça uma oração. Qual é o intuito dessa oração? É a gente quebrar as maldições que nós lançamos e pedir para o Espírito Santo discernimento e orientação para que a gente possa proceder de uma maneira diferente, uma vez que esse conhecimento chegou até a gente, uma vez que nós descobrimos ou reforçamos o conhecimento que a nossa boca, que as nossas palavras são ferramentas, que palavras são documentos que nós assinamos. Então, vamos fazer bom uso dessa ferramenta e vamos profetizar para a vida, para a nossa vida, para a nossa casa, para o nosso marido, para os nossos filhos, para o nosso bairro, gente, para o nosso país. Como o Brasil está precisando disso. Como o Brasil está precisando de profecias, de palavras de bênção, porque gente tacando pau, falando mal, tacando maldição, já tá cheio por aí. Até quem é de fora fala mal do Brasil, amaldiçoa a nossa política, a nossa economia. Até quem é de fora. Gente, vamos fazer diferente. Vamos utilizar a nossa fé. O que é a fé? É a certeza daquilo que a gente não vê. Vamos profetizar que o nosso país é um país de bênção, que a nossa política é uma política justa, que os nossos governantes são honestos. Gente, vamos utilizar essa ferramenta para o bem. De gente falando mal, de gente tacando maldição, já tá cheio. Essa fila já tá enorme. Seja diferente. Seja diferente. Saia dessa fila. Saia dessa fila e vamos encher essa caixa. Vamos, eu te convido para isso. Vem comigo. Vamos fazer aquela oração maravilhosa. Vamos entrar em sintonia com Deus Pai, Deus Criador, que tem alegria quando nós falamos com Ele. Assim, quando um filho chega para conversar com o pai tem alegria em escutá-lo, em dar atenção. Então, bora, vamos lá. Minha amiga,
eu te convido, dentro das suas condições, obviamente. Não sei aonde você está vendo esse vídeo, não sei quais são os recursos que você tem aí, mas se você tiver condição de fechar os olhos, e por que eu convido você para fechar os olhos? Para que a gente possa se concentrar unicamente e especificamente nessa oração. Dentro das suas condições, eu te convido a fechar os olhos e se concentrar só nessa oração, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo nos dê sabedoria, discernimento e blinde a nossa mente, os nossos ouvidos, para que a gente possa se concentrar somente aqui nesse momento. Pai amado, Pai querido, te agradeço, ó Deus, por ser esse canal, Pai, aonde venha conectar essas mulheres, Pai, a esse conhecimento que é tão rico, tão poderoso e tão libertador. Meu Pai amado, Pai querido, eu te dou graças por essa oportunidade. Pai, nesse momento eu me coloco como uma intercessora, Pai, em nome de Jesus, e peço a Deus que nesse momento seja quebrado, anulado, jogado no mar do esquecimento, Pai. Pedimos perdão, ó Deus, por toda palavra que nós, por falta de sabedoria, profetizamos a respeito da nossa casa, do nosso trabalho, dos nossos maridos, da nossa família, dos nossos filhos. Pai, palavras que nós declaramos sobre o nosso país, sobre o nosso corpo, sobre nossa política, Pai, sobre o nosso alimento, Pai. Nós declaramos, Pai, em nome de Jesus, que seja quebrado, que caia por terra. Em nome de Jesus, Pai, que seja anulado todas as palavras ditas em momento de ignorância, no momento de ira, no momento de rebeldia, Pai. Que o Espírito Santo nos governe, nos dê sabedoria, nos oriente de como devemos prosseguir de agora em diante, Pai. Traga, Pai, a consciência, traga a lembrança de cada mulher, cada palavra que ela disse e no qual ela precisa pedir perdão. Pai, nos usa como um canal de bênção, usa a nossa boca, para que da nossa boca jorre palavras que edificam, jorre profecias que venham edificar a nossa família, o nosso país, ó Deus. Que o Senhor levante mulheres intercessoras, proféticas e use, Pai, as nossas bocas, que as nossas palavras sejam palavras doces, de vitória, Pai, palavras de transformação, palavras de cura, Deus, em nome de Jesus, Espírito Santo, nós oramos, te agradecemos, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Glória a Deus, aleluia, Deus é muito bom, Deus é muito bom, porque mesmo que a gente saia do caminho, a gente pede perdão e volta para o caminho correto. E Deus joga tudo aquilo no mar do esquecimento. E o mar do esquecimento é um lugar que ele não vai lembrar mais. Minha amiga, pratique essa oração. Peça ao Espírito Santo para te lembrar das coisas que você precisa pedir perdão. Peça ao Espírito Santo, o que eu disse de maldição sobre a minha família? O que eu disse de maldição sobre a minha casa, sobre o meu país, sobre o meu corpo, sobre a minha vida? E use a mesma estratégia para o bem. Encha a caixa de bênção.
Encha, profetiza, abre essa boca e profetiza sobre a sua vida, profetiza sobre a vida do seu filho. Diz que seu marido é uma pessoa boa, que ele é um homem honesto, que ele é um homem trabalhador, que ele é um pai bom, que ele é uma referência de homem, que ele é um servo de Deus. Diga que seu filho é uma bênção, diga que seu filho é maravilhoso, que ele é inteligente, que ele te ajuda, que ele é uma pessoa ágil, que ele é uma pessoa educada. Diga que seu bairro é um bairro bom, diga que seu bairro é um bairro abençoado, a sua cidade, o seu estado, o seu país. Fala sobre o Brasil, é um país abençoado, nossos governantes são abençoados, são pessoas justas, são pessoas íntegras. Sobre a nação brasileira tem a graça de Deus, sobre as mulheres brasileiras, que muita gente acha que é só samba no pé, misericórdia, está amarrado em nome de Jesus, que caia por terra essa maldição. A mulher brasileira, ela é inteligente, ela é filha, ela é fiel, ela é princesa, ela é joia do Senhor. Esse corpo lindo, maravilhoso que o Senhor nos deu é para a gente executar as obras dele, é para que a gente use a favor dele, é para que a gente leve o ID, é para que a gente viva bem. Foi para isso que Deus deu esse corpo lindo e maravilhoso para a mulher brasileira, e não para o que dizem por aí. Em nome de Jesus, minha querida, que caia por terra toda maldição dita sobre a mulher brasileira, sobre o nosso país, que caia por terra em nome de Jesus. Oh, meu Deus, como o Senhor é maravilhoso. Glória a Deus por tudo que o Senhor vem fazendo, por todo esse discernimento que o Senhor tem nos trazido. Ai, gente, como Deus é maravilhoso, como Deus é maravilhoso. Só o Senhor, só através do Senhor que a gente consegue alcançar esse discernimento, só através do Senhor. Minha amiga, o nosso objetivo, como eu venho falando em todos os vídeos, é que essa palavra chegue até a quantidade máxima de mulheres que a gente conseguir. Se você tem uma amiga, uma irmã, uma conhecida, que você sente que ela precisa desse conhecimento, compartilhe esse vídeo com ela, se inscreve aqui no nosso canal, nos ajude a crescer cada dia mais, para que essa palavra, para que esse conhecimento e esse discernimento de Deus, que ele possa se espalhar. Não tenha vergonha de compartilhar uma palavra de Deus. Vergonha é a gente não fazer o ID, a gente não cumprir o nosso propósito. Não tenha vergonha, se posicione. Sim, eu creio na palavra de Deus, eu creio que essa palavra pode edificar a vida de uma outra pessoa. Eu sei que eu posso ajudar a mudar a mentalidade de uma outra pessoa. Então compartilha esse conteúdo. Aqui no nosso canal tem outros vídeos também tão edificantes quanto esse. Então o nosso pedido para você é que você nos ajude, que você seja uma colaboradora e nos ajude a espalhar essa palavra de bênção, palavra de graça, que vão edificar a vida de outras mulheres. E a gente sabe o quanto esse conhecimento, o quanto que esse bálsamo está em extinção. Porque hoje a gente sabe, cada dia mais as mulheres estão se oprimindo, as mulheres estão se diminuindo, porque muitas vezes não reconhecem o seu amor próprio. Nós temos vídeo aqui no canal, a mulher não sabe qual é o plano de Deus para a vida dela, e nós temos vídeo aqui no canal também. E o vídeo de hoje é tão indispensável quanto os outros, que precisa ser compartilhado com outras mulheres, justamente para esse conhecimento de tudo que a gente diz, ou ele vai virar bênção ou ele vai virar maldição. Então, o meu muito obrigado para você que está aqui conosco, muito obrigado por compartilhar esse conteúdo, por deixar o seu joinha aqui nesse vídeo
Isso é muito importante para você. Eu já vou me despedindo. Desejo a você uma vida plena, uma vida repleta da presença do Senhor, que você seja guiada pelo Espírito Santo. Se você carece de sabedoria, peça ao Pai e Ele te dará. Seja sincera com Ele, diga: Deus, eu não sei o que fazer, me orienta, me ajuda. E vem com a gente, porque nós juntas, de mão dadas, vamos seguir essa jornada. E o conteúdo de hoje, ele é um processo, é o primeiro passo do discernimento, é você ter consciência do poder das palavras. Um grande beijo, fica com Deus e até a próxima!